Olá pessoal do nono ano, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o consumismo. A gente já viu como a globalização interfere, impacta no consumo das pessoas, gerando um aumento no consumo, né? Na verdade, uma espécie de aprofundamento do consumo que nós chamamos de consumismo. Quando a gente passa a comprar coisas que nós não necessitamos, ou seja, produtos que não são de primeira necessidade, certo? E a gente vai ver algumas charges, algumas imagens, para que a gente possa pensar um pouco a respeito delas, certo? A primeira coisa que nós devemos fazer, portanto, é, quando assistimos esse vídeo, ir observando essas imagens e perceber como essas imagens nos impactam de alguma maneira. O que elas nos dizem, tá ok? Esta é a primeira imagem. Esta é a segunda. E eu vou passando, mas vocês vão tentando observar essas imagens, tá ok? Agora nós iremos ver algumas charges, certo? Se você tiver alguma dúvida sobre a diferença entre charges e imagens, a gente também pode conversar sobre isso. Depois de ver essas imagens, nós iremos conversar um pouco sobre a origem do consumismo. Qual é a origem dela? Da onde é que ela veio? Né? Ela é um processo natural ou ela é conduzida pela sociedade? Ou seja, é um projeto social. Nós iremos vislumbrar, tocar um pouquinho sobre o consumismo agora. O consumismo, historicamente, ele nasce junto com o American Way Life. O que é isso? A gente traduzindo um pouco para o português, significaria estilo de vida americano. Ou seja, é um projeto de como os americanos, ou seja, aquelas pessoas que nasceram nos Estados Unidos, a sociedade americana, começou a viver de 1910 até os tempos atuais, certo? Ela é baseada numa superprodução da indústria que foi propiciada devido ao desenvolvimento tecnológico. Como assim? Houve muita evolução da tecnologia e as empresas, as indústrias começaram a produzir mais. Só que isso interfere totalmente no consumo, porque quanto mais as empresas produzem, maior é a capacidade delas produzirem, mais elas precisam vender. Então elas procuraram
formas, meios de o quê? De cometerem uma maior venda, né? E por isso elas começaram a investir em propaganda. Antigamente não existia propaganda. Foi quando houve essa superprodução que aumentou a demanda, então é necessário também uma maior compra para que essas empresas não tenham despesas, né? E também foi num período próximo a 1939 com um programa chamado New Deal, né, que se chama Novo Acordo, que melhorou a renda dos trabalhadores americanos, ou seja, eles começaram a receber mais e também conseguiam ter mais empréstimos, né, pegar mais dinheiro emprestado. Tendo mais dinheiro, tendo acesso a empréstimos, eles conseguiam também comprar mais, certo? Isso foi essencial para que o consumo tivesse essa grande explosão nos Estados Unidos, que, como vocês sabem, são aqueles que conduzem toda a cultura mundial. Ainda, né, daqui a pouco a China vai alcançar esse patamar, mas os Estados Unidos ainda é a maior potência. E como maior potência, eles conseguem imprimir seu ritmo, imprimir seu cotidiano, imprimir sua cultura sobre os outros países. E aí é uma imagem que signo, né, símbolo maior do American Way Life, né? Vocês podem perceber uma família muito feliz, muito alegre, mas porque da onde vem esta alegria, né? Para eles, vem dessa quantidade de coisas que eles conseguem comprar, que eles conseguem consumir. Barco, bicicleta, piscina, eletrodomésticos, né? Tudo isso faz parte da vida americana, do American Life. Você só tem uma vida boa, você só tem esse estilo de vida bom se você tiver a capacidade de comprar tudo isto. E bom a gente pensar um pouco sobre isso, né? Ainda existe esse American Life, a gente consegue perceber nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que nós conhecemos pela internet, na televisão, na grande projetor do mundo que são os filmes, né? Se for ver aqueles filmes americanos, sempre vai perceber, ou séries, né? Sempre vai perceber casas grandes, com muitos eletrodomésticos, com carro, às vezes mais de um carro, carros grandes, vários brinquedos, ou seja, celulares, smartphones, notebooks, ou seja, um estímulo através do filme de compras exacerbadas, né? É bom a gente sempre ter isso em conta. O consumo é importante porque ele faz parte da nossa economia, né? Mas um consumo exagerado é que pode ser problemático. E aí a gente pode ver que existem alguns tipos de consumo. O primeiro é esse consumo de rotina, na qual as mercadorias têm baixo valor e não gastam tanto tempo para ser compradas. A gente vai lá, a gente precisa daquilo, vai lá e compra. Eu preciso de feijão, eu preciso de arroz, eu vou lá e compro, porque sem eles eu não consigo viver. É o de rotina. O segundo é com valor limitado, né? Que são compras realizadas com menor frequência e que sempre exigem um certo prejuízo, porque geralmente são um pouco mais caros, né? Celulares, smartphones, e isso a gente precisa, né, pesquisar bem, ver exemplos. Ninguém compra o celular todo dia, né? Pelo menos eu não sei vocês, mas geralmente este é o processo. E por ele ter um certo valor, ele não é comprado de qualquer jeito todos os dias, cotidianamente. E as compras de alto valor, né, que são aqueles que têm um valor altíssimo, né, que na economia nós chamamos de valor agregado. Casas, carros, né, que eles interferem mais ainda nas decisões porque precisa de um certo tempo para se pagar. Maior ainda do que os de valor limitado, certo? Esses são os tipos de consumo que nós temos e que todos são interferidos pelo consumismo, certo? Sobretudo os de valor limitado. E temos também a compra compulsiva.
que pelo nome já disse, a gente é feito por impulso, né? É o consumismo puro, né? A gente não planeja essas compras, a gente não pensa antes de pensar, mas geralmente são as coisas que são mais baratas e que a gente pode comprar de supetão, assim, sem pensar muito, né? Mas também aos produtos mais caros, né? Produtos sempre de segunda necessidade, que eu não preciso, né? Uma batom, uma camisa, um livro, né? Coisas que necessariamente eu são indispensáveis para mim, eu posso passar a viver sem elas, mas eu sinto através da força da propaganda que eu preciso comprar essas coisas. Este tipo de compra que é a compra mais complicada, mas que infelizmente é o motor que gera a nossa economia. Essa foi a aula de hoje, certo, galera? E a nossa atividade, a gente vai, primeiramente, anotar qual daquelas primeiras imagens foi mais forte para a gente. Você pode voltar no vídeo se você quiser e ver que imagem foi mais impactante para mim. E a segunda é você fazer um texto sobre como o consumo atua na sua vida e como é que está o seu consumo neste tempo de pandemia. Se a pandemia, na sua opinião, modificou o consumo das pessoas. É isso, até a próxima.